Louvado seja Deus. Hoje eu quero fazer um vídeo diferente, convidando a todos nesse próximo ano que vai entrar, para que eu e você, nós venhamos a nos familiarizar-se com o nosso Pai Celeste. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15: Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Louvado seja Deus. Então, nesta manhã maravilhosa ao qual nós estamos aqui, vamos falar um pouco sobre esta família. Espiritualmente falando, há apenas duas famílias na terra: a família de Deus e a família de Satanás. Todas as pessoas, independentemente de sua origem ou formação, pertencem a uma dessas duas famílias. A qual delas você pertence? Eu quero te perguntar nesta manhã: quem é seu pai? Deus ou Satanás? A única maneira de você ser libertado da família de Satanás é nascer na família de Deus. João capítulo 3, versos 3, Colossenses capítulo 1, versos 13. Você precisa receber a Jesus como seu Salvador e nascer de novo, a fim de pertencer à família de Deus e poder chamá-lo de Pai Celeste. Ao nascer de novo, você começa a crescer espiritualmente à medida que conhece seu Pai Celeste. A primeira forma de familiarizar-se com o Pai, com o Deus, que é nosso Pai, é através da sua palavra. Certa vez, um grande homem de Deus disse dessa forma: não posso compreender Deus através de sentimentos. Eu o compreendo pelo que a palavra diz sobre Ele. Ele é tudo o que a palavra diz que Ele é. Veja, muitas pessoas querem familiarizar-se com o Pai através de experiências. E é verdade, você pode aprender algumas coisas sobre Deus, o Pai, através de diferentes experiências na vida. Mas a primeira forma de conhecer o Pai é através da sua palavra. Na palavra, descobrimos qual é a natureza do Pai e o quanto Ele nos ama e se importa conosco. O que a palavra fala sobre nosso Pai Celeste? No Evangelho, Jesus sempre apresentou Deus como um Pai amoroso. Quando nós lemos a palavra de Deus em João capítulo 3, verso 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 16, versículo 27, a palavra de Deus diz assim: porque o próprio Pai nos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluias. Era difícil para os judeus entenderem o que Jesus estava dizendo quando falava sobre um Pai de amor. Eles apenas conheciam Deus como um Deus de lei e justiça, e este é um de seus aspectos. Jesus estava apresentando o lado paterno de Deus, ele estava apresentando a própria natureza do Pai.
Pois a Bíblia diz que Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 16. Jesus revelou Deus como um Pai amoroso que cuida de todas as nossas necessidades. Mateus capítulo 6, versos 8 e versos 26, a palavra diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, que são os gentios. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhes peça. O 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Louvado seja Deus. Note o imenso carinho nessa figura do Pai cuidando de seus filhos. Nosso Pai Celeste conhece nossas necessidades e deseja supri-las antes mesmo que lhes peçamos ajuda. Porque Deus é meu Pai. Gosto de fazer o que Paulo fala em Efésios capítulo 3, versículo 4 e 15. Por essa razão me ponho de joelhos diante do Pai. Gosto de me ajoelhar e dizer: ponho-me de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A palavra família tira Deus de um rígido contexto religioso e torna o nosso relacionamento como um Pai muito real e íntimo. Somos parte da família de Deus. Este fato não tem relação alguma com religião. A religião é rígida e fria, mas o cristianismo é o relacionamento com um Deus que é um Pai amoroso. Muitos cristãos têm dificuldades em perceber Deus como um Pai de amor que se importa com eles. Muitas vezes os cristãos são ensinados a temer a Deus e a se retrair diante de um Deus de justiça. Eles têm a ideia de que Deus é como um juiz que se senta lá no céu e procura uma chance de punir as pessoas no momento em que elas cometem um erro. Mas não. Deus é amor. Graças a Deus, pelo amor do Pai, que Jesus nos revelou. Em Mateus capítulo 6, louvado seja Deus, Jesus fala mais sobre o cuidado de Deus por seus filhos. Vejamos Mateus capítulo 6, versos 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. O verso 32 nos diz: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. No verso 33 ele nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus.